o Ministério do Trabalho divulga hoje o resultado do CAGED de junho. A expectativa é de continuidade na forte geração de vagas com carteira assinada que temos visto nos últimos meses. O mercado de trabalho é uma das surpresas positivas da economia este ano. A taxa de desemprego calculada pelo IBGE, que conta tudo, formais e informais, caiu para 9,8% em maio, menor patamar desde janeiro de 2016. Uma análise do economista Daniel Duque, que foi publicada no boletim macro do IBRE, da FGV, explica o movimento a dinâmica do mercado de trabalho no Brasil e a diferença da retomada entre as vagas formais e informais. Vamos ver aqui no telão um recorte dessa análise. E fica claro, né, Priscila, que houve, a partir de 2020, um descolamento mais intenso entre a atividade econômica, que é essa linha azul mais escura, a população ocupada, que é a linha cinza que vocês estão vendo aí, e a massa de rendimentos, que não é a média dos salários, é a quantidade de renda do trabalho que está na economia. Então, há esse descolamento e uma dúvida, por que será que isso aconteceu? E é exatamente com o Daniel Duque que nós conversamos agora, ele que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, do IBRE. Daniel, bom dia, que bom tê-lo aqui conosco, meu caro. Tomei a liberdade de dividir aqui dos gráficos que você traz nessa análise para te perguntar exatamente sobre essa diferença. Como é que pode crescer mais emprego do que a atividade econômica? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom, na verdade, há diversos fatores que estão explicando, né, esse melhor desempenho do emprego em relação à atividade econômica, né? O principal deles, né, um dos principais, pelo menos, é a questão de que, setorialmente, né, a gente tem tido recuperação mais forte de setores que contratam muito, né? Setores de serviços, comércio, de construção, são setores bastante intensivos a mão de obra, que para cada unidade, né, de PIB gerado emprega mais do que os demais setores da economia. Com isso, mesmo que no agregado a economia cresça pouco, ou enfim, não tanto quanto quanto uma atividade econômica em boom econômico, ainda assim se gera um número bastante favorável, bastante positivo de empregos, né? E adicionalmente, né, a gente tem visto que na contramão do emprego, a gente tem tido uma redução dos salários, né? Ou seja, os salários não têm tido reajustes acima da inflação, então há uma perda, né, de poder de compra dos salários, da renda do trabalho dos trabalhadores, de modo que isso permite, né, que as empresas contratem mais sem aumentar tanto, né, a folha de pagamentos em termos reais, né? Então, esses dois fatores, que é o fator setorial e o contrapeso, né, dos rendimentos, faz com que a geração de emprego ela venha mais positiva mesmo do que a atividade econômica. Queria te perguntar, Daniel, se você acha que essa queda de rendimento ela deve continuar, porque os últimos dados também têm mostrado, tanto do CAGED, que mede emprego formal, quanto da PNAD informal, que essa queda de rendimento ela tem desacelerado, né? Então, continua havendo queda de rendimento na comparação com o ano anterior, mas uma queda menor. E o que isso traz também de reflexos em termos de consumo, atividade econômica, esse trabalhador voltando para o mercado, mas voltando ganhando menos? Não, no médio prazo, né, em alguns meses, talvez trimestres, a gente deve ver uma normalização desse cenário, né, em geral, né, você não se espera que rendimentos caiam por muito tempo, né, geralmente eles crescem pouco, enfim, crescem junto também com a economia, não se espera geralmente que haja quedas tão abruptas da renda como teve nesse período aí de 12 meses atrás. Então, provavelmente a gente deve começar a ver uma normalização a partir aí do final do segundo semestre, enfim, mais para o final do ano, a gente deve começar a ver a renda ficando no 0 a 0 e a partir daí começando a crescer, ficar no campo positivo. Mas é claro, isso após muitos meses, né, um período muito longo de queda da renda, então a gente não vai se recuperar em termos de poder de consumo, né, tão rapidamente, que essa que é a grande questão, porque mesmo havendo mais emprego, e isso obviamente ajuda na questão do crédito, na questão da confiança, etc. Mas mesmo com mais emprego, o poder de consumo agregado da população, em termos de massa de rendimento de trabalho, né, não tem crescido tanto
né, tem acompanhado mais a economia, tem acompanhado mais a atividade econômica, que cresce também a taxas não tão elevadas, né, ali está em torno de 1%, 2%, enquanto que o emprego cresce a taxas bem mais maiores. Daniel, tem uma leitura que vocês têm feito que é dizer o seguinte, olha, o desemprego no Brasil ele tem um limite para cair. A partir de uma taxa X, começa a ser um impulso inflacionário muito forte. Nos Estados Unidos, por exemplo, Larry Summers, que é uma voz bastante vocal lá, diz o seguinte, olha, enquanto o desemprego nos Estados Unidos não aumentar, a inflação não vai cair. Essa fórmula serve para o Brasil? Quer dizer, nós estamos nos aproximando ou estamos longe dessa taxa que vai preocupar ainda mais o processo inflacionário? Isso que a gente chama de taxa natural do desemprego, né, que seria aquela taxa para a qual, abaixo da qual, né, haveria uma pressão inflacionária, ela é estimada, né, num nível bastante alto no Brasil em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ela fica ali em torno de 4%, 3%. Enquanto que no Brasil essa taxa natural ela é estimada em torno de 8%, 8,5%, dependendo das estimativas. Atualmente, né, a gente está aí em torno de um pouco mais de 9%, então a gente ainda não está próximo, mas é claro que mantendo o ritmo de queda do desemprego, né, a gente chega nesse nível da taxa natural bem rápido. Mas, em geral, agora, né, observando essa alta da taxa de juros, enfim, as expectativas, né, são que haveria uma desaceleração nos próximos trimestres, né, especialmente a partir do último trimestre agora do ano, da taxa de desemprego, de modo que a gente deve se aproximar bastante, sim, da taxa natural de desemprego, mas sem ainda gerar uma pressão inflacionária, né? A pressão inflacionária ainda não vem do mercado de trabalho. E, Daniel, qual que é a sua expectativa especificamente para o dado de hoje do CAGED? Amanhã tem a PNAD. O que você está prevendo aí desses resultados de emprego formal e informal? Informal não, né? Do mercado inteiro da PNAD. O CAGED ele deve manter esse nível de alta, né? A gente ainda não está vendo os efeitos da taxa dos juros, né? A gente ainda está vendo um cenário de recuperação, um cenário de recuperação puxado por esses setores que empregam muito. Então, a gente não deve ainda ver uma desaceleração do CAGED ou da taxa de desemprego nesse mês, né, nessa edição agora da PNAD contínua do CAGED. Isso deve só se observar a partir ali realmente do último trimestre, mais ou menos. Então, a expectativa é que a taxa de desemprego caia novamente, é uma taxa bastante acelerada, né? Talvez, não tanto, talvez, como nos últimos meses, mas, enfim, ainda com bastante robustez. E o CAGED, né, deve gerar ali o seu número mais ou menos próximo de empregos que tem tido, em torno ali de 200 mil, um pouco menos, um pouco mais, para o dia de hoje, né? Divulgado no dia de hoje. Legal, a gente conversou com o Daniel Duque, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Economia, está lá no site do IBRE, para quem quiser ver a análise toda do Daniel. Obrigada, meu caro. Boa quinta-feira para você. Eu agradeço. Boa quinta.